Boa noite, Vale do Taquari. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Eu sou Ayrton Engster dos Santos. Estamos iniciando Conversa na Escadaria, uma produção do Christopher Pereira, responsabilidade técnica do Henrique Félix, também os nossos apoiadores culturais, a Isila, a Beleza Beer, a Academia Apostólica, a FRUC, a Rede Apostólica e o Memorial da AEPAM. O tema que vamos abordar no programa de hoje é relacionado ao coronavírus e o papel das instituições. E para fazer esta reflexão, nós convidamos, e está aqui presente, o doutor em liderança, também escritor, apóstolo, líder comunitário, líder político e empresarial, Ricardo Wagner. Nosso cordial boa noite, bem-vindo ao programa Conversa na Escadaria. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os nossos espectadores, né? Todos aqueles que estão em alguma das plataformas que está sendo transmitida essa live agora. E esse momento é um momento propício para a gente falar sobre essas coisas. A gente sabe que tem muita gente falando muitas coisas e quem sabe muitas pessoas já estão quase que num estresse de tantas mensagens que têm recebido e muita coisa gerando mais confusão, gerando mais mal-estar, gerando mais insegurança e incerteza do que ajudando a sociedade. Pois é, Ricardo, nós temos uma situação de pandemia desde o dia 15 de março de 2020 que causou um impacto substancial na vida de todos os brasileiros, a partir do momento que este vírus ele chega e infecta milhares de brasileiros e causa muitas mortes. Por conta disso, o Brasil, através dos nossos governantes, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, implementam muitas ações no sentido de minimizar estes impactos na vida da nossa cidadania, na vida das pessoas. Nós temos aulas que foram suspensas, temos igrejas que foram fechadas e os cultos são realizados online, né, um mérito, né, importante que as igrejas estão fazendo isso. O comércio, por decreto do governador do estado e também dos governos municipais, ele foi fechado. Muitas atividades foram, neste momento, paralisadas em função do risco da contaminação. As pessoas ficaram em quarentena em casa, né? E tivemos diversas situações em que as pessoas tiveram efetivamente que sair à rua com os devidos cuidados. Mas, com relação, Ricardo Wagner, às decisões do governo federal inicialmente, principalmente no atendimento aos trabalhadores da economia informal, que estão recebendo R$600 para minimizar este impacto, e outros tantos ainda não receberam, estão fazendo a sua regulamentação na Caixa Econômica Federal para estar recebendo estes recursos, outras medidas do governo federal no sentido de também estar estendendo a mão aos nossos pequenos e micros empresários. Na sua opinião, como líder empresarial, líder político, um homem de visão, um doutor em liderança, na sua opinião, Ricardo, tem sido satisfatória este alcance das medidas do governo federal para minimizar este impacto
impacto na vida das comunidades, na vida das cidades, dos trabalhadores, dos empresários? Ayrton, quando nós falamos sobre esse tema, nós temos que entender que, assim como os empresários, assim como os trabalhadores, assim como a sociedade como um todo está sendo afetada, igualmente o governo está sendo afetado também, ou seja, a arrecadação de impostos foi postergada, como vai ter diminuição de produção, também vai ter diminuição de impostos. Nós já tínhamos um déficit de 260 bilhões no orçamento da nação brasileira, ou seja, esse déficit, sem dúvida nenhuma, como vai ter menos arrecadação, vai aumentar. Então, diante desse contexto todo, o que o governo fez, ele tirou os recursos que estavam destinados a projetos, os recursos que estavam destinados a investimentos, e, logicamente, repassou para os trabalhadores, repassou para as empresas, repassou para pagamento de salários, que essa é a forma hoje que eu vejo que o governo mais liberou dinheiro para as empresas, né, através dos salários, e o dinheiro vai direto na conta do trabalhador, ou seja, o trabalhador que tem a conta no banco, o empresário faz e que recebe pelo banco, o empresário negocia direto com o banco e recebe o trabalhador direto na sua conta, e o empresário paga um juro muito baixo. Então isso foi tudo muito bem, logicamente, que algumas pessoas dizem de que poderia ser muito mais. Ou seja, não existe infinito para isso, não existe limite para isso. Isso é infinito que poderia se ajudar. Eu, pessoalmente, como eu tenho um pensamento de economia muito liberal, ou seja, todas as nações que desenvolveram economicamente, desenvolveram, e essa é a grande inovação que os americanos trouxeram, porque a primeira federação dos tempos modernos é os Estados Unidos. Quando estabeleceram a sua república federativa, a primeira república desses tempos é os Estados Unidos. E essa república iniciou com um pensamento completamente liberal. Ou seja, a ideia, quando os americanos construíram a sua nação, quando os imigrantes vieram, quando Benjamin Franklin, toda aquela Madison e toda aquele desenvolvimento daquela equipe desenvolver a nação, qual era a mentalidade deles? Nós não queremos viver como nós vivíamos na Inglaterra. Eles saíram da Inglaterra para criar uma nova nação. E na Inglaterra havia um rei que definia e que determinava tudo. Ele era a lei. Não havia uma lei acima dele. E com isso ele controlava os negócios, controlava as negociações, controlava o mercado. E quando eles criaram os Estados Unidos, eles foram para lá dizer: nós queremos ser uma nação livre. Nós não queremos ser uma nação de um povo controlado. E esse conceito de liberdade econômica, e esse conceito de liberdade das pessoas negociarem, fazerem os negócios, é que gerou a maior economia do mundo disparado de qualquer outra economia. Ou seja, uma economia liberal, tanto que mesmo um país comunista como a China, o país continua sendo comunista, mas a economia chinesa se tornou uma economia liberal, se tornou uma economia capitalista. E que levou, na verdade, eles copiaram o sistema econômico dos Estados Unidos, que é um sistema liberal, um sistema de negócio, um sistema que as pessoas podem fazer negócios com o mundo todo. Então, olhando nessa perspectiva, e depois as nações, a grande parte das nações copiaram. Infelizmente, algumas nações tentam regulamentar muito o mercado. Isso é um erro muito grande. O governo querer interferir no mercado. Essa é uma limitação que o governo faz. Então, quando se fala de mercado, nesse momento de coronavírus, logicamente,
o governo estende a mão, o governo coloca a situação, o governo ajuda, está ajudando, está fazendo a parte dele, mas eu creio que essa pandemia, ela vai ter um ciclo muito curto. É a meu ponto de vista, e muitos já estão dizendo que nós já estamos no declínio, ou seja, ou estamos no ponto máximo e já estamos a declinar. A economia aqui na nossa região, por exemplo, as lojas já começaram a ser abertas. Lógico que as crianças não estão indo para a escola ainda, mas o mercado está funcionando, as empresas, as indústrias já voltaram a funcionar, já estão trabalhando. Então, eu creio que apesar de ter um problema financeiro, sim, todos que tinham alguma reserva queimaram essa reserva agora. E o que o governo fez, dentro das possibilidades e da realidade brasileira, alguns socialistas que são tremendamente estatistas podem dizer, o governo tem que fazer mais, porque o pensamento socialista e comunista é aquele que o governo tem que fazer tudo. E o pensamento de uma economia pujante de crescimento é que a economia ela se adapte às realidades do mercado. Pois é, Ricardo, nós estamos, né, diante deste enfrentamento do coronavírus. E isto também impacta todo o sistema de saúde do país e exige investimentos, não só na área social, mas o governo tem feito investimentos substanciais na área da saúde, tanto na aquisição de EPIs, de vacinas, de respiradores, né, para poder atender os casos mais graves de pessoas infectadas pelo coronavírus. Temos esse atendimento assistencial, emergencial do governo federal, mas comumente nós temos percebido que o Congresso Nacional, mais especificamente na pessoa do presidente da Câmara Federal, está numa política de enfrentamento ao governo federal. Me parece, como cidadão, Ricardo Wagner, que este seria o grande momento, a grande oportunidade para o Brasil mostrar unidade no sentido de fazer o combate ao coronavírus e sair mais fortalecido. Neste momento, não te parece inoportuno o enfrentamento político que o presidente da Câmara dos Deputados está fazendo ao governo federal? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma situação vergonhosa. Mas pior que isso, o que está acontecendo, na verdade, é uma consequência daquilo que vem acontecendo na nossa sociedade. Nós, Ayrton, perdemos os valores na nossa sociedade. Certamente tu deve te lembrar quando tu era menino, eu também, quando era menino. Nós, por exemplo, estudamos, se alguém estava na igreja católica ou alguma outra igreja, fez a sua crisma, fez a sua doutrina ou fez algum treinamento, nós todos fomos ensinados nos 10 mandamentos. Nós tínhamos que quase toda a população que tem a nossa idade foi ensinada, nós tínhamos que decorar, inclusive, os 10 mandamentos, e a explicação dos 10 mandamentos nós tínhamos que conhecer. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são princípios de convivência de uma sociedade. E uma geração que cresceu e que respeitava, por exemplo, ali diz no mandamento, honra pai e mãe, para que te vá bem e se prolongue os dias da tua vida. Ou seja, ensinou um conceito de honrar não apenas pai e mãe, mas é um conceito de honrar autoridades. Ou seja, é um conceito quando diz não roubarás. São conceitos
de ética, de moral, são conceitos de uma convivência saudável. Porque quando, entende uma vez, Ayrton, quando nós saímos do conceito de autogoverno, ou seja, saímos da ética, saímos da moral, cada um faz aquilo que acha bem melhor, não importando os outros, não seguindo preceitos sociais, logicamente que o Estado tem que ficar maior, porque o Estado tem que estabelecer mais leis, o Estado tem que estabelecer mais... A justiça precisa ser estabelecida. Mas quando existem princípios morais numa sociedade, toda essa parte de justiça, toda essa parte, ela minimiza, porque existem conceitos e princípios morais. O que aconteceu na nossa sociedade é que nós vivemos por um período de tempo que, inclusive, tiraram a disciplina de moral e cívica das escolas. Tiraram todas as disciplinas que ensinava uma geração os princípios de convivência saudável de uma sociedade. Logicamente, quando nós arrancamos isso da sociedade, nós vemos o quê? Vemos aquilo que aconteceu, corrupção, desenfreado, maiores corrupção, índice de corrupção que aconteceu, por quê? Falta princípios. A gente ouvia lá no Palácio, no Congresso Nacional, dizendo, não, o presidente vai aguentar 6 meses, 5 meses, e depois ele vai ter que abrir a mão e vai ter que começar a negociar com o Congresso. Quando eles falam que o governo não sabe negociar com o Congresso, na verdade eles não estão falando que o governo não senta e não conversa. Na verdade é que o governo não dá um ministério para um partido, não dá uma liberação financeira para outro. É a velha política da qual se referia o presidente durante as suas falas, principalmente no período eleitoral em que antecedeu as eleições para presidente. Então, quando nós perdemos esses conceitos morais, éticos, e que estava tomado Brasília de todas as formas, o que acontece é que agora as pessoas precisam se reeducar, porque o nosso presidente, de alguma forma, dele, ninguém pode falar que ele entrou nessa roda, mesmo antes que ele entrou nessa roda. Ou seja, ele estabeleceu um padrão novo. E isso está exigindo um paradigma novo, e as pessoas têm que se readaptar. Há necessidade, me parece, Ricardo Wagner, que as instituições, de maneira geral, inclusive estatais e os diversos segmentos envolvidos, né, e vão ter que passar por um período de readaptação a um novo tempo. Me parece que terão que se reinventar. Sim. E na verdade, muito tempo se falava de que a diferença principal que nós temos no Brasil em relação a nações desenvolvidas não é a capacidade tecnológica, não é a capacidade laboral, não são investimentos, mas sim o problema de ética, mas sim o problema de caráter. Nós, por exemplo, começar alguma coisa na hora certa, alguém está numa reunião na hora certa, é uma coisa muito difícil. São princípios que foram se perdendo na nossa sociedade. Cada um, o princípio de Gerson, né? A nova sociedade não sabe o que Gerson disse, né? Que quando ele estava fazendo a propaganda lá do cigarro, e dizia, faça como eu, leve vantagem em tudo. E essa questão de levar vantagem em tudo entrou na sociedade brasileira. Mesmo que Gerson tenha pedido perdão, porque não era isso que ele estava tentando transmitir, ele estava tentando transmitir que ele estava fazendo uma boa escolha e não tirando vantagem. Mas, na verdade, hoje, não se faz mais nada sem ter uma visão muito mais altruísta do que egoísta. O que nós precisamos hoje mudar é pensar mais
altruisticamente, ou seja, pensar mais numa sociedade, pensar em desenvolver a sociedade, trabalhar para uma sociedade e com isso diminuir Brasília, diminuir o estatismo. Certo. Ricardo Wagner, então nós estamos diante de uma crise, né, de uma pandemia de coronavírus que atinge o país. Isso causa uma situação preocupante para a nossa economia e, juntamente com isso, nós temos de forma desnecessária uma crise política. Que vem de um problema ético e moral da nossa sociedade. Parece que a classe política não se compreende, principalmente num aspecto que você foi muito feliz em abordar, a questão do pacto federativo, o papel dos municípios, o papel do Estado e da União. Me parece que neste momento de grande exigência, de atitudes, de postura, de ações que a sociedade tem da classe política, está esbarrando na questão de uma melhor definição de papéis, tá? Tanto do governo federal, do governo do Estado, dos municípios e também de uma melhor definição de ações e onde que fica estabelecido isso para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque me parece, Ricardo, que todos querem ser executivo. Há uma crise no Poder Judiciário, há uma crise do Poder Legislativo e do próprio Executivo, que não se entende com esses outros dois entes absolutamente importantes do seu ponto de vista democrático, né? Há uma crise e uma confusão estabelecida a partir da falta de definição de papéis para cada segmento. Então, importante, agora nós estamos puxando outro assunto importante sobre a questão federativa. O Rio Grande do Sul, nessa história, na criação do modelo de nação que nós temos, o Brasil lutou com uma proposta diferente dessa que nós temos hoje na nação e que gerou a maior guerra sanguinária do sul do Brasil, que foi a Revolução Federalista, porque o Rio Grande do Sul tinha a proposta de que os estados tivessem muito mais autonomia e o governo central, São Paulo, queria centralização, como de fato venceram. Então, eles vieram, tanto que muitos escritores da história do Rio Grande do Sul se negam a escrever sobre a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, de tão sanguinária que foi. Morreu 10% da população assassinada do Rio Grande do Sul na época. Então, o conceito de concentração de poder é um conceito de ineficiência. Então, quanto mais, isso é importante nós entender, quando nós pensamos numa nação, quanto mais descentralizado, mais as decisões estão perto dos problemas e daqueles que conhecem o problema. Quando as decisões estão centralizadas, acontece o quê? Hoje, dos nossos impostos que nós pagamos, por exemplo, aquilo que é destinado, vamos supor, para o coronavírus, em média, Ayrton, no mundo, essa é uma estatística que mostra, que do dinheiro, vamos dizer que nós temos R$100. Desses R$100, agora vamos investir para o coronavírus. O que chega lá nos hospitais, o que chega nos médicos, o que chega é 20. 80 se perde na burocracia. No caminho burocrático que tem. Então, dos 100, o que é efetivo de fato, o que chega é operacional, o que produz mesmo é 20. Essa é a ineficiência do sistema centralizado.
Se nós tirássemos um sistema centralizado e colocássemos o poder de decisão mais perto de onde está acontecendo a vida das pessoas, nós seríamos infinitamente mais eficientes, teríamos mais recursos, não se perderia com burocracia, e mais uma coisa importante aí, a resposta seria muito mais rápida. Porque a resposta aos problemas, a ineficiência ou a demora na resposta aos problemas, cria mais problemas. Então, quando nós estamos perto, aquele que é responsável e tem os recursos, e tem a capacidade, tem a autoridade para resolver o problema, está na mão dele, ele vai lá e resolve o problema, ele tem os recursos, e ele pode investir esses recursos e pode colocar esses recursos. Então, o Brasil, o Pacto Federativo, que mal iniciou, nós estamos, no meu entendimento, estamos beliscando. O Pacto Federativo ainda não se tornou, precisa ser infinitamente maior do que é hoje. E mais discutido, né? Mais discutido. Principalmente, eu acredito, Ricardo, em períodos assim pré-eleitorais, quando se discute muitas questões superficiais. Sim. Poderia se discutir mais esta questão de fundo, da importância do Pacto Federativo. Exatamente. Veja bem, nessa crise do coronavírus, nós pegamos o ente União, governo federal, destina verbas para a saúde, atendimento às necessidades urgentes, prementes dos trabalhadores da economia informal, dos pequenos, micros empresários, enfim. Tem um PIB que vai cair muito esse ano, há previsões de 3%, mas há previsões mais catastróficas de 10%. No mundo tem previsões até de 13% da queda, dependendo do tempo de duração do coronavírus, que felizmente, sobre a sua ótica, né, você é mais otimista. Mas, Ricardo... Eu ouvi, inclusive, Ayrton, que um especialista falando que mais de 90% das pessoas que são infectadas não sabem que são infectadas, porque elas não apresentam nenhum sintoma, é assintomático. Alguns chegam a falar 99%. Certo. Então, o que acontece é que cada dia mais, e a gente percebe bem que existe essa questão do coronavírus, existe uma questão política a tal ponto do PT impetrar uma ação no STF contra o presidente, que o presidente não poderia mais falar sobre a hidroxicloroquina. Ou seja, então tu percebe que é uma questão puramente política. Tem uma questão ideológica se misturando, exatamente. Né? Então, nessa questão que é de saúde pública. De saúde pública, exatamente. Então, essa questão partidária e política, nós precisamos tirar de lado. A questão partidária, política eleitoral. Eleitoral. Ou eleitoreira, na verdade. Né? Eleitoreira. Ô Ricardo, mas assim... De fato, não tem uma proposta de melhoria, tem uma proposta, né, de quanto pior, melhor, tá entendendo? Exatamente esse é o pensamento. Meu também. Ricardo, e aí, voltando ao raciocínio dos entes federativos, me parece que os municípios foram proativos diante da situação do coronavírus, colocando à disposição da comunidade centros de saúde, né, centros de triagem, postos de saúde, atendimento às famílias, através dos agentes comunitários de saúde, os próprios hospitais aqui da nossa região, né, se prepararam e estão preparados com UTIs, com espaço, com profissionais, com medicamentos que estão disponíveis hoje, e para poder estar recebendo a população. Os decretos municipais, principalmente dos municípios
aqui do Vale do Taquari, me parece, aqui a prefeitura do município de Teutônia, Estrela, Lajeado, Encantado, enfim, a região do Vale do Taquari, foram muito prudentes. Tanto é, Ricardo Wagner, que a gente percebe 55 casos confirmados de coronavírus no Vale do Taquari e nenhuma morte. Me parece que os prefeitos aqui da nossa região, além de toda a estrutura de saúde que foi montada, que foi criada, me parece que souberam entender, fazer uma leitura correta do que estava acontecendo e tiveram iniciativas absolutamente importantes em seus decretos. E agora se parte efetivamente para uma abertura controlada, onde os prefeitos estão solicitando, né, à população, ao comércio que está reabrindo, os cuidados com álcool gel, com máscaras, os parques, os espaços públicos, eles estão fechados para evitar a aglomeração, os eventos, eles estão, né, proibidos neste momento, as próprias igrejas estão colaborando no sentido de levar os seus cultos via online, está chegando, né, o atendimento espiritual está chegando às pessoas e nesses momentos ele se torna absolutamente importante, mas me parece que os municípios souberam efetivamente, principalmente eu me refiro aqui ao Vale do Taquari, souberam fazer a leitura correta e tomar as iniciativas que foram importantes, não te parece? Eu inclusive, Ayrton, pelo menos, como eu tenho contato mais próximo do prefeito aqui da cidade de Teutônia, e tenho uma relação muito próxima, muito aberta com ele, eu pelo menos parabenizei ele 5 vezes. Objetivamente, entrei para parabenizar ele, fui falar com ele para parabenizar ele pelo trabalho e pela forma que ele tem encarado. E é isso que eu queria dizer. Algumas pessoas foram contra essa questão que o STF definiu que os estados e os municípios têm liberdade para legislar de acordo e que tiraram esse poder do presidente da República. Definitivamente, eu acho que tinha que ser muito mais isso. Por quê? Porque cada um sabe, cada cidade, por exemplo... Isso vem na lógica do Pacto Federativo, claro, que você defendeu. Quem conhece a realidade de cada comunidade é o poder local. Exatamente. Então, por exemplo, uma situação é a situação de Fortaleza, onde existe 3 voos por semana para a Itália, em que vieram italianos e infectaram lá. Outro caso é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem ligação direta com China, com voos internacionais e tudo. E outro caso é o caso do Vale do Taquari, que são completamente diferentes daqueles casos aí. Então, se o governo federal determina algo, é justo para alguns lugares e injusto para outros. É cabível para alguns lugares e não cabível para outros lugares. O Brasil é continental, né? Exatamente. Tem várias realidades específicas em cada região. E os gaúchos federalistas, na época, os conceitos federalistas que eles tinham, eram 100% certos. Pena que nós, gaúchos, fomos, vamos dizer assim, abafados nessa história toda e se tornou uma nação centralizada. Mas nós precisamos... Agora, com a Covid, precisamos aprender isso. Que cada local tem uma situação diferente. Imagina, Ayrton, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná juntos, tem menos casos que a cidade de São Paulo. Com certeza. Que a cidade de São Paulo. Muito menos que um bairro de São Paulo. Exatamente. Então, como é que vai administrar o problema do coronavírus em São Paulo, igual a em Teutônia, que tem um caso e tem um outro caso suspeito agora, diante de uma situação, e esse caso que teve foi um caso que a pessoa se encontrou com alguém que era de fora e acabou, e já saiu do hospital, já está em casa, já não. São realidades muito diferentes. Então, quando tu fala de pacto federativo e quando fala isso, essa lição nós precisamos tomar agora.
para descentralizar o poder. Nós precisamos descentralizar o poder em todas as áreas, inclusive na área judiciária. Ricardo, o poder político ouve pouco a população. Me parece que às vezes falta um diálogo, não só aquele pré-eleitoral, da campanha eleitoral, mas não te parece que durante o exercício do poder, isso em todos os níveis, não específico a uma situação de um município, outro, ou de um estado, mas em linhas gerais, não te parece assim que há uma falta de participação da cidadania, principalmente quando se tomam decisões importantes sobre a vida das pessoas? Eu acho uma coisa ainda diferente disso. Por quê? Porque quem precisa estar na frente são os líderes. Não significa, eu não quero menosprezar a voz popular agora, mas o que nós precisamos entender é que o líder, ele precisa estar na frente do povo. Ou seja, ele precisa ter mais informações, ele precisa ter mais formação, ele precisa ter mais direção, porque é o líder que dá direção para o povo. Logicamente que nós vivemos uma crise de liderança. Vivemos uma crise de liderança muito grande. Em todos os aspectos, assim. Por quê? Parece que esse espaço do líder ele está vago. Ele está. O povo está efetivamente carente de líderes. Exatamente. Quando eu escutei essa semana um discurso do Donald Trump, que ele fez para o mundo, porque ele falou para o mundo, creio que ele falou, foi na Europa. O líder ele consegue compreender as aspirações do povo, porque ele é líder. Exatamente. Ele, na verdade, ele é um inspirador do povo. O líder é que leva o povo para uma situação diferente que ele se encontra. Muitas vezes o povo é muito influenciado emocionalmente. O povo é influenciado por aquilo que ele acredita. Então ele vota, ele defende coisas segundo aquilo que ele acredita. Entende? Não é pela sabedoria. É segundo aquilo que ele foi influenciado. Então as emoções, os sentimentos, as brigas, as lutas, as coisas, elas vêm, elas espelham aquilo que as pessoas estão acreditando. Então se quiser saber se as pessoas estão, as emoções das pessoas estão certo ou errado, e a gente percebe, às vezes estão erradas as emoções das pessoas, decisões e coisa e tal, é porque elas estão acreditando em coisas erradas. Elas estão sabendo, elas estão sendo influenciadas por coisas erradas. Então, o que acontece é que muitos daqueles que estão nos dirigindo, eles querem agradar o povo e não fazer a coisa certa. Então, um líder, ele precisa fazer a coisa certa para a sua nação, para o seu estado, para a sua cidade. E ele precisa dirigir o povo e ter os conceitos de uma nação próspera. Como é que se leva uma nação à prosperidade? O grande problema, que agora nós vamos chegar de novo, a falta de preparo dos nossos líderes. E se nós pedirmos para os nossos líderes que nós temos, o que eles sabem de uma nação próspera? O que leva uma nação à prosperidade? Quais são os modelos de prosperidade de nações? Quais são os modelos de políticas que geram desenvolvimento nacional? Quais são os modelos de educação que levam uma sociedade a ter altos níveis de educação e essa educação produza resultados? E infelizmente o que eu tenho que dizer hoje é que quando nós vamos lá no Congresso escutar pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava no Congresso e passei um dia inteiro lá e o assunto, Ayrton, que estavam discutindo, um dia inteiro,
Congresso lotado. Todos os deputados, senadores estavam lá juntos. E estavam discutindo o quê? Discutindo se as companhias aéreas têm direito de cobrar a mala ou não. Isso não é responsabilidade de Congresso, não é responsabilidade governamental. O mercado tem que ser livre. Eu vi lá pessoas defendendo, tem que cobrar, outros lobistas, não pode cobrar. Eu vi todas, mas eu não vi uma pessoa lá, nenhum parlamentar lá dizendo, pessoal, isso não é de nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não é essa. Essa é a responsabilidade do mercado. O mercado tem que se adaptar às realidades, às situações, e cada companhia faz como quiser e vão se adaptando à realidade do mercado. Então, o que acontece infelizmente, é que nossa nação, ela está legislando e se governando olhando para ela mesma. E não olhando para modelos de sucesso. E esse é o grande problema que nós temos. Ricardo Wagner, já nos encaminhando para o final do Conversa na Escadaria de hoje, eu quero me socorrer do apóstolo, né? Do homem que conhece a palavra. Depois da gente passar por este período de turbulências, de crise na saúde, crise econômica que vai vir, né, e que já está presente em virtude deste problema da pandemia, crise política, há esperança, há uma luz, há uma direção que a gente possa seguir rumo à construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais humana, mais fraterna e até mais desenvolvida? Há esperança, Ricardo? Eu gostaria de responder essa pergunta contando uma pequena história do que aconteceu nesse período de coronavírus na minha casa. Nós tínhamos um escritório e com o tempo a gente foi colocando uma coisa, outra coisa, coisas que não eram de lá, papéis que foram. E eu e minha esposa decidimos organizar o escritório lá. E enquanto nós estávamos organizando para ficar melhor, se a gente entrasse lá dentro do escritório, iria ver que havia uma pandemia lá dentro. Porque estava tudo fora do lugar. Os livros fora do lugar, as coisas todas, computador veio, um rapaz que tirou os fios, parecia que era um verdadeiro caos lá dentro. Agora, se chega no escritório, ele está todo organizado. Kafka, que é um grande escritor e filósofo, ele diz o seguinte, que nós só podemos entrar num novo patamar se antes nós passarmos por um momento de caos. O caos, ele diz que sempre para nós subirmos e entrarmos numa nova dimensão, num novo passo, nós precisamos viver o caos. Se nós não vivemos o caos, nós estamos no nosso status quo, nos nossos paradigmas e somos... Ou seja, isso que nós estamos vivendo, apesar que é ruim esse momento, eu hoje recebi uma notícia de gente amiga minha que faleceu por causa do coronavírus, lá em Belém, gente conhecida, querido, amigos meus lá, 30 anos, e morreram com coronavírus. Isso dói, tantas outras pessoas que perderam seus entes, tanta gente que está sofrendo nos seus negócios, aonde estão. Nós mesmos estamos sofrendo isso. Mas sempre o caos é necessário para nós entrarmos num momento novo. Nós tivemos agora, não muito distante, 2 momentos que tiveram crises econômicas. Em 2001, setembro
de 2001, que caíram as Torres Gêmeas e que houve um caos, né, muito grande, mudou a história ali. E em setembro de 2008, quando houve todo esse problema do mercado imobiliário americano e que criou uma economia, o Brasil sofreu demais, né, com uma economia negativa. Mas 2008, 2009, o Brasil foi muito mal. Mas em 2010, o Brasil cresceu e as nações todas cresceram de uma forma que não apenas recuperaram aquilo que perderam, mas cresceram de uma forma muito maior, ou seja, o mercado, tudo aquilo que estava, como eles disseram, retido, tudo aquilo que estava como que um açude estava bloqueado, e o povo estava afoito para que a economia girasse. 2010 foi um super ano, não apenas para o Brasil, para todo mundo. Então, o caos da economia de 2008 e que espelhou 2009, criou um superávit muito grande no mundo inteiro, na economia mundial. Vamos olhar outros exemplos agora. Quando aconteceu, quem sabe, a maior peste da história da humanidade, que foi lá a peste negra ou a peste bubônica. E a peste negra, a peste bubônica, dizimou 1/3 da população da Europa. 1/3. De cada 3, morreu uma pessoa. E de cada, praticamente 2 pessoas que pegavam a peste, uma morria. Era terrível, foi terrível. Foi um período, foram anos, não foi? Foram 3, 4 anos terríveis em que o povo não saía de casa, não podia sair de casa. E a peste tomou conta, era um vírus que veio do rato e se multiplicou e se tornou algo parecido com essa gripe. Morreram 50 milhões só na Europa, dizimou a Europa. Mas logo depois desse momento, se criou, o que aconteceu depois desse momento? Se criou o renascentismo, se criou a reforma protestante, os pré-reformadores já estavam trabalhando nessa época, e eles deram um start. E o mundo, depois daquela época, mudou. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquela época. O que eu estou dizendo, Ayrton, é de que o caos, ele é ruim no momento do caos. Mas o caos, quando ele tomado... Eu estava escutando agora, alguém falou, que nós sabemos que um autor muito conhecido, ele falou sobre os inventos do ócio, o ócio criativo, o livro que escreveu, dizendo que as maiores invenções que aconteceram na humanidade foi na época de ócio, onde as pessoas estavam aí e tiveram que inventar, pensar, porque não estavam limitadas nas coisas que estavam fazendo, na sua agitação. Então, ele desenvolveu o conceito do ócio criativo, que todas as maiores invenções do mundo, os grandes avanços do mundo, não aconteceram no meio de muito trabalho. Aconteceu num período de ócio como esse. Nós, de certa forma, a população está ociosa hoje. Então, o que eu tenho uma expectativa, depois desse momento, uma expectativa muito grande, que a sociedade está se reinventando. Por exemplo, muitos empresários achavam impossível um funcionário trabalhar em casa de forma remota, home office, tinha que ir para o trabalho, mas mesmo que ele sentava na frente de um computador lá e o diretor da empresa nem sabia que ele estava fazendo todo dia na frente do computador, mas importante ele sair da casa dele, ir lá e ficar na frente do computador todo dia, o que ele podia estar fazendo de casa. Agora, tu pode ter certeza, muitos empresários vão dizer, cara, o que tu veio fazer aqui? Trabalha lá. Mais produtivo. Está sendo até mais produtivo. Claro, está sendo mais produtivo. Então, nós estamos num momento de um desenvolvimento, de um momento em que gente que não sabia mexer com o computador, gente que não sabia fazer uma live, gente que não sabia
que era redes sociais. E agora começaram... Descobrindo novas possibilidades. Descobrindo novas possibilidades. Coisas que não sabia estão aparecendo. Nós mesmos. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de muita esperança. Eu não sou profeta do caos, eu sou profeta da esperança. Por quê? Porque quando tu fala sobre e tem expectativa das coisas boas e fala as coisas boas, tu gera ânimo nas pessoas, tu gera disposição nas pessoas. E esse é o momento, né, Ricardo? E esse é o momento de dizer, né? Apesar, que há esperança. Há esperança. E a partir da própria sociedade, né? Exatamente. Que vai encontrar esses caminhos. Então, o que eu queria dizer também é que eu, como tenho esse conceito de muito importante, porque as pessoas, esses dias me pediram, a igreja, ela tem, qual é o papel e quanto ela é relevante para o mundo atual. E as pessoas dizem, a igreja não precisava existir. As pessoas que falam isso não sabem que se hoje existe 3 poderes, saiu da Bíblia. Elas não sabem se existe o conceito de uma república, que existe uma lei acima dos governantes, que os governantes têm que obedecer à lei. Elas não sabem que isso saiu da Bíblia. Elas não sabem que existe democracia e que se hoje tem direito para votar, isso saiu da Bíblia. Elas não sabem que se hoje existem escolas e os filhos deles estão em escolas, eles não sabem isso, que saiu da Bíblia. Elas não sabem que se hoje existem hospitais, é porque quem criou os hospitais e criou o sistema assistencial de hospital e tudo, foram os cristãos. Ou seja, quando a pessoa diz assim, o quanto a igreja e os princípios espirituais são relevantes, e elas não entendem de que a nossa sociedade, inclusive se elas têm família por causa da Bíblia. Se elas têm uma liberdade pessoal hoje, é por causa da Bíblia. Porque a Bíblia diz que o homem precisa ser livre, porque senão nós seríamos todos como Cuba, nós seríamos todos como Venezuela, porque quem mais se posiciona contra esses princípios é o que está escrito na Bíblia. Então, quando as pessoas não entendem a relevância dos conceitos daquilo que Deus nos trouxe para uma sociedade livre, produtiva e que apresentou propostas hoje que o mundo está vivendo, essa pessoa não compreende. Então, o espiritual é fundamental hoje, se as pessoas entenderem que se elas tiverem espiritualmente, que elas não são apenas corpo, mas que elas são alma, espírito e tudo é uma coisa só, e elas precisam espiritualmente também. E eu creio que isso também, neste momento, as pessoas começaram a compreender. Elas viram que conseguem viver sem trabalhar um tempo, mas que lá dentro parece que está faltando alguma coisa. Uma aula, Ricardo. Estamos chegando ao final do Conversa na Escadaria e queremos sugerir literatura. Vale do Taquari, existe uma saída. Livro do escritor Ricardo Wagner. Estamos sugerindo, né? Se você tiver dificuldade de encontrar, que possivelmente já foi esgotado nas bancas, aí, nas livrarias, entre em contato conosco, que nós estamos ainda contando com alguns exemplares. Também aproveitar esta oportunidade e agradecer ao Ricardo Wagner, que prefaciou o nosso livro Estrela, Memória, Terra e Sua Gente. Livro, né, que eu tive a honra de escrever juntamente com o Christopher Pereira, que também é o produtor do programa Conversa na Escadaria. Então deixamos, Ricardo, e também eu quero te agradecer o prefácio deste livro. Uma honra. E te agradecer tudo que tu fez, né, para que este sonho se tornasse realidade. Então fica aqui registrado os nossos agradecimentos. Conversa na Escadaria, produção de Christopher Pereira, responsabilidade técnica do Henrique Félix, apoiadores culturais a Isila,
Beleza Beer, a Academia Apostólica, da FRUC, também do Memorial da EPAM, da Rede Apostólica, e nós, eu, mais Ricardo Wagner, alguns convidados, estaremos aqui de forma mais regular para debater temas importantes para a comunidade. Ricardo Wagner, meu cordial boa noite, muito obrigado. Foi um privilégio ter estado a seu lado nestes momentos de reflexão aqui sobre o coronavírus e a importância das instituições neste momento. Muito obrigado, muito agradecido. Obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram ligados conosco até agora, 1 hora ficar ligado. E eu queria abençoar todas as pessoas e queria tirar todo esse espírito que, quem sabe, negativo que foi criado em função de só notícias negativas. Eu queria dizer, confia de que depois do caos, sempre depois da noite, vem o amanhecer. Se nós estamos vivendo agora a noite, lembra que nós já estamos vivendo o declínio da noite e começando o amanhecer de um novo dia. E é isso que vai acontecer nos próximos tempos na nossa sociedade. Boa noite. Boa noite.